Vamos ver aqui o Deus que Falhou, vídeo sobre o Zamasu de Dragon Ball Super do canal Zé Médio. Bora lá. Ser capaz de servir um chá assim é prova de que seu coração é puro. Essas são as primeiras palavras ditas a respeito do personagem do vídeo de hoje, Zamasu. Elas são proferidas pelo seu mestre Goasu, Kaioshin do 10º universo e responsável por preparar o jovem Zamasu para que ele venha futuramente a assumir as funções de Kaioshin daquele universo. Essa é uma história de decadência, de degradação. Vocês sabem por que tem o chá aqui? É um ponto bem interessante que muitas vezes a gente não vai fazer essa conexão, mas que é bem clara na minha mente, pelo menos, que é o seguinte, né? Existe toda a cultura da cerimônia do chá no Japão, na China, coisas do tipo, né? Por que que isso acontece? Por que que o samurai tem que saber escrever bem? Por que que o samurai, o guerreiro, tem que saber servir um chá? Você aprender a fazer o chá e fazer os movimentos intrincados, aqueles detalhes e tal, o jeito certo, não é só uma habilidade motora e que demonstra sutileza nos movimentos, coordenação e tal. E você tá memorizando ali os movimentos. Tem isso, tem, mas é sobre paciência e disciplina. Então, o Goasu falar pro Zamasu que precisa servir o chá da forma certa e o Zamasu ficar meio bolado com isso, representa o Zamasu querendo ultrapassar, né, o processo padrão de se tornar um Kaioshin. Ele não quer simplesmente andar o passo do caminho que você tem que fazer. Não, ele quer fazer o dele, ele quer ir mais rápido, ele quer solucionar o problema, ele quer pular etapas. Então, quando um dos motivos, né, que você tem essa coisa da cerimônia do chá é você aprender a ter disciplina e calma, paciência para aprender a coisa, começar a se focar em atitudes pequenas e difíceis de se manter em mente, que são inúteis. Por que eu estou fazendo isso? Tudo isso está envolvido, né? Então, entregar o chá aqui, nesse ponto de vista, né, falar sobre essa questão do chá, acaba, na minha visão, também representando isso. Como que o Goasu está falando para os Zamasu seguir o caminho tradicional e aprender a ser paciente, enquanto o Zamasu muito agitado e impaciente e que vai fazer merda. Aí o João falou, fora o fato que nessa cena o estado em que o chá está representando o coração do Zamasu. Quando o chá está em movimento, o reflexo do Zamasu não aparece. Quando está calmo, aparece de maneira limpa, representando o estado do espírito do coração do Zamasu. A cena é bem bacana, na verdade. Sim. Então é natural que estejamos falando de uma pessoa que era pura O no foda é que, né, a direção Dragon Ball Super é quase que negativa, né? Nesses episódios aqui. Nessa saga também. Então, vira uma cena que só. Tipo, ela tem um significado, mas a direção não valoriza esse significado. início, bem intencionada, que buscava fazer o seu papel da melhor maneira. Mas essa é uma história de decadência e de degradação. Então é também natural que em algum momento essa pessoa pura comece a trilhar o caminho do mal e que venha aos poucos a se perder cada vez mais nos próprios erros, a se enredar na própria iniquidade. E em histórias como essas, sempre existe ali, bem no fundo daquela alma pura e bondosa, alguma inquietação, alguma dúvida que é como uma semente do mal, uma fagulha de crueldade que vai ser acesa e crescer, crescer e crescer, até consumir por completo aquele que antes era um indivíduo de boa índole. E frequentemente essa inquietação parte de Eu não sei se eu diria que ele é de boa índole, mas tudo bem. questionamentos legítimos, que, mal respondidos, levam ao desastre. E qual é essa inquietação no caso do Zamasu? Uma conversa aparentemente banal entre Zamasu e seu mestre nos dá a resposta a essa questão. O jovem aprendiz de Kaioshin se pergunta se a humanidade é merecedora No de anime ele era? Eu não lembro dos detalhes do anime. O mais recente que eu vi foi o mangá. Como Dragon Ball tem muitas versões diferentes da história, teoricamente, da linha do tempo principal, ou são tão parecidas, né? Coisa do mangá do Super mistura com o anime, do anime mistura com o mangá. Então não me sinto tão confortável de determinar algumas coisas, tipo, ou aceitar ou determinar certas coisas. Tipo, não, é assim, assim. Ou não, não é assim. Até porque, né, eu esqueci daquela frase maldita do Freeza e gerou toda uma discussão, Terceira Guerra Mundial, com a fandom de Dragon Ball. Então, melhor ficar tranquilo aqui.
proteção por parte dos deuses. Uma das atividades que mais ocupava o tempo de Zamasu era a observação dos humanos, e foi justamente essa observação... Tá frio pra caramba, mas tô morrendo de calor. Pera aí, vou ligar o ventilador. Ué, como... A observação dos humanos, e foi justamente essa observação atenta do comportamento dos homens que fez o jovem perceber todas as mazelas causadas pelos seres humanos uns aos outros. Incontáveis são os exemplos de injustiça, de crueldade e de impiedade. Arreguei. A fandom de Dragon Ball é esquizofrênica demais pra ter algum tipo de conversa na moral. Arreguei, desculpa. Que as pessoas têm entre si e Eu tenho que saber as brigas que eu vou comprar, né, pô? Eu já compro briga com a fandom de Bleach e de One Piece. No caso de Bleach, porque eu manjo muito, então eu tanco. One Piece porque eu manjo muito de narrativa, então quando tô analisando o capítulo eu me sinto confortável de falar o que eu tô falando. Mas Dragon Ball, como nem reli todo ele, né, eu reli algumas partes e tal, mas não reli ele todo, não peguei, deitei na cama e fiquei analisando ele, igual eu faço outros mangás, tem que saber as brigas que eu compro. A história da humanidade é a história da guerra e do conflito. Diante de todos esses fatos, Zamasu se questionava, em primeiro lugar, se valia a pena velar pela espécie humana. É uma dúvida legítima, não podemos negar. No fundo, o dilema que tomava os pensamentos de Zamasu era um velho conhecido nosso, da própria humanidade. Ele é o mangá original Dragon Ball, várias partes, mas não todo. Por exemplo, eu parei no final do arco da invasão dos Saiyajins na Terra, com o Nappa e o Vegeta. Por isso que a parte tinha mais propriedade pra falar naquele vídeo, né? Mas eu não tinha relido a saga do Freeza. E aí eu lembrava de muita coisa, tanto é que muito do que eu falei tava certo, mas tinha um fucking argumento do Freeza, uma fucking frase do Goku sobre o Freeza que gerou toda aquela confusão internacional no vídeo, né? A galera muito emocionada também, puta merda. O povo fica muito bravo. Aqui do nosso mundo real. Ele é o chamado problema do mal. Desde o início da civilização, a relação do homem com o divino é complexa e envolta de mistérios. Em algum momento, os questionamentos à própria ideia de Deus passaram a existir no debate público, e é nesse contexto que surge o problema do mal. Apesar de poder ser verificado em outros povos e civilizações, a sua formulação mais conhecida se deu na Grécia Antiga, vinda de um dos mais célebres filósofos da antiguidade, chamado Epicuro. Questionava ele. Se não me engano, o próprio Epicuro foi, né, confrontado com respostas ao seu questionamento na época. E ele ficou, se eu não me engano, ele ficou bem popular ultimamente, mas não só na época, mas também como na Idade Média, você já tinha outros filósofos que responderam isso de forma tão eficiente que muitas pessoas não levavam esse problema a sério como se leva hoje em dia na internet, por exemplo, né? Se Deus é completamente bom e onipotente, porque ele já parte de um monte de princípio, tipo, ele já parte de um princípio muito específico, né? Quem diz que Deus é... Primeiro, quem diz que Deus é completamente bom, né? Quem diz que a gente sabe o que é bondade de verdade, enfim. Tem muita coisa, né? Aí no meio. Mas não é a discussão do vídeo. O mal existe. Se ele não quer acabar com o mal, então não é bondoso. Se quer, mas não pode... Não é que não é bondoso, né? Tipo, uma própria discussão de internet já faz o paradoxo de Epicuro, vamos dizer assim. Tem algumas tangentes interessantes para você discutir, né? Cara, assim, se ele não quer acabar com o mal, é porque ele é mal? Ou será que não existe a possibilidade do mal, no grande esquema das coisas, servir para um bem maior? Aí você começa com outras questões, né? Será que nossa pequena existência de 100 anos de idade, dentro de bilhões de anos de universo, é tão importante assim pra gente falar que, ai, bati meu dedinho, tomei um tiro, sei lá, até subir aqui, né, meu filho morreu. Será que, independente do seu nível de dor ou de sofrimento, justifica você querer mudar todo, tipo, você querer ser maior do que 1 milhão de anos de existência? Então tem muitas coisas aí que dá pra debater, né? Não é onipotente. O debate que esse questionamento trouxe à tradição filosófica não vem ao caso. O que importa é que é exatamente este o dilema de Zamasu, mas adotando o ponto de vista dos deuses,
que era a posição que ele ocupava no universo. Os deuses enxergam todo o mal causado pelos homens e claramente têm o poder de acabar com isso. Por que então não o fazem? Essa era a semente do mal no coração do jovem aprendiz, apenas esperando as condições corretas para germinar e fazê-lo cair em um caminho sem volta. E que condições foram essas? O Zamasu era, conforme já mencionado, um aprendiz de Kaioshin. Ele estava sob a tutela do Goasu. Ora, os questionamentos do jovem diziam respeito ao papel dos deuses no universo. Eles não deveriam ser mais enérgicos no combate ao mal e na manutenção da paz? E era justamente para responder a esse tipo de pergunta, para orientar o seu aprendiz, que o Goasu estava ali. O seu papel era o de esclarecer a mente do seu discípulo, instruindo-o corretamente para que ele pudesse futuramente cumprir sua função de Kaioshin. E foi justamente o Goasu um dos principais culpados pela queda do Zamasu, precisamente por ter falhado nessa função mais básica de orientar, de endireitar o seu pupilo. Em primeiro lugar, diante dos fortes questionamentos morais de Zamasu, o mestre se limitou a dizer que os humanos eram assim mesmo, que era assim que o universo funcionava e que seu aprendiz deveria saber seu lugar, já que era incumbência dos deuses da destruição punir aqueles que ameaçavam o equilíbrio do universo. Guardem essa última frase, porque ela terá importância futuramente. Além de basicamente não responder às dúvidas do seu aprendiz, se contentando em dizer que as coisas funcionavam daquele jeito porque sim, o Goasu ainda conduziu uma experiência desastrosa, que só serviu para consolidar em Zamasu as opiniões negativas que este tinha acerca da humanidade. Ao levar seu discípulo para observar de perto aquela espécie parecida com a humana, o Goasu cometeu um grave erro, mesmo de acordo com seus próprios parâmetros. Foi o próprio Kaioshin que disse, em momento posterior, que os humanos demoravam a aprender e que o processo de evolução era lento. Ora, se é assim, qual o ponto em levar o seu aluno, que já está tomado de confusão, para ver uma espécie que tem poucos anos de existência e que por isso mesmo vai apresentar um comportamento bárbaro? Adiantar o tempo em 1000 anos não vai servir de nada, porque esse período é pequeno demais quando levamos em conta toda a história da humanidade. Não é suficiente para se verificar uma evolução real no comportamento, um aumento na civilização. Então é difícil entender o que queria Goasu com aquela experiência. O que ele conseguiu, porém, é nítido. Ele fez o... Tudo bem que ele tá levando em consideração o roteiro da obra, né? Mas eu, vendo Dragon Ball Super, ou lendo Dragon Ball Super, em muitos momentos, eu me senti como se eu estivesse vendo uma história sendo escrita e não um mundo acontecendo. Faz sentido? Eu senti que muitas coisas eram mais porque o autor queria chegar em certos pontos do que um acontecimento natural dos personagens na história. Não em todo momento de Dragon Ball Super que acontece isso, mas em certos momentos eu senti isso. No mangá é meio que assim mesmo. Zamasu ficar ainda mais convicto em sua ideia de que a humanidade era irredimível. O principal motivo do erro do Goasu foi não perceber qual era a verdadeira fonte da confusão do Zamasu. No fundo, o problema do jovem aprendiz era reparar apenas em um aspecto da humanidade. Os homens vivem em guerra eterna, se destruindo uns aos outros e incapazes de viver em paz. Tudo isso não é mentira, mas sim uma meia-verdade. A grande questão, porém, é que existem incontáveis atos de amor e de bondade das pessoas cotidianamente. Se é verdade que a maldade é uma constante na história da espécie, é igualmente verdade que a bondade é também uma constante. Talvez ela seja até mais numerosa do que a crueldade. Não fosse assim, e já não mais haveria civilização, aliás. Não dá para construir uma sociedade... Exatamente. Você tem que ter um output positivo, né? Senão a sociedade vai colapsar. E se a sociedade humana evoluiu até esse ponto, é porque a quantidade, não só de bondade, mas a quantidade de bondade com incentivos que resultam em algo positivo, né? O incentivo da pessoa que eu vou roubar e ganhar 10 reais e tirar 10 reais do cara e acabou, e arriscar minha vida, ou eu vou aprender a fazer brigadeiro e ganhar 10 reais várias vezes durante o dia, por vários dias, sem arriscar minha vida. Então você começa a ter uma dinâmica de incentivos aí, né? Até células respondem a incentivos, né? A forma que as células do nosso corpo agem respondem a incentivos biológicos, incentivos energéticos, né? De lei do menor esforço e várias outras coisas.
em cima do ódio, em cima da crueldade, em cima da maldade. Você precisa de incontáveis doses de amor e de respeito ao próximo para manter uma sociedade minimamente funcional. O problema do Zamasu é que a visão dele estava distorcida. Ele só conseguia ver o lado negativo do ser humano, ao passo em que se cegava para todos os inúmeros exemplos de caridade, amor e solidariedade que podem ser vistos diariamente. Essas coisas também estavam ao alcance da sua visão, mas ele preferiu ignorar. De certa forma é até compreensível. A crueldade clama aos céus. A bondade é discreta. Mas era papel do Go-Asu orientar seu aluno a perceber que as coisas são mais complexas, que há tons de cinza nessa avaliação da espécie humana, porque o homem é um bicho contraditório. Mas ele não... Eu não lembro exatamente como é que é essa parte do Go-Asu. Mas se é só isso que ele falou, parece que é só um personagem meio mal escrito, porque você não tem um propósito claro dele fazer essa volta, mostrar essa evolução desses lagartos e tal, e fazer uma mensagem sobre a violência que eles estão passando. Se ele só mandou ver e ver o negócio merda, e o personagem deveria ser alguém inteligente, sábio e tudo mais, pode ficar meio, pô, quer dizer então que só foi uma burrada do roteiro pra conveniência? Então eu teria que pegar pra ver o anime de Dragon Ball Super de novo pra falar isso. Então... E eu não tô disposto a fazer isso. foi capaz de dar essa orientação a Zamasu e Isso é problemática muito grave da versão do anime, ao meu ver. tudo O anime de Dragon Ball Super não tem a melhor das morais, né? que fez só piorou a situação. Mas além disso, houve outro evento essencial para que a alma de Zamasu fosse precipitada ao abismo das trevas. A visita de Goku, juntamente com Bills e Whis ao planeta dos Kaioshins do Universo 10, foi o outro fator que iniciou o processo de decadência do jovem aspirante a Deus. Primeiramente porque o comportamento do Goku só confirmou suas desconfianças. Tem que me segurar pra não fazer o comentário brincando sobre o Goku, que deu problema também da outra vez. E aí a gente pode falar... Tá liberado falar que o Goku não é uma pessoa boa? Tá liberado falar que o Goku foi responsável por quase destruir os universos. Não tem nada a ver com o Zenon. Alguém vai defender essa cena? Alguém vai defender essa cena do Dragon Ball Super? Duvido. Faço desafio ao time versus 7, ao Orgulho Saiyajin, ao Play DDD, ao Joseval. Defenda essa cena aí. Incapaz de respeitar os deuses e Até o João. O João também é o maior defensor de Dragon Ball Super que eu conheço. Vai lá, João, defende. absolutamente sedento por lutas, Pior que tem gente que defende. o Saiyajin só demonstrou a Zamasu que a humanidade aspira à guerra, ao conflito e além de mostrar desprezo pelos Goku totalmente sem noção, mano. No mínimo, acho que isso todo mundo concorda, né? O Goku é sem noção. seres superiores, que seriam os deuses. Ou seja, o ser humano é o elemento de desequilíbrio do universo. Mas outros dois fatores nessa visita foram ainda mais decisivos. A força demonstrada pelo Goku na rápida luta que teve com Zamasu fez com que o jovem chegasse à conclusão de que os homens, além de indignos de proteção e estima, eram muito perigosos. O potencial infinito de poder que possuíam, somados com o desrespeito aos deuses, poderiam levar a um domínio do universo por essa espécie, causando assim a destruição completa da ordem da criação. Uma inversão dos papéis, no qual as criaturas ousam desafiar os criadores e pior, os derrotam. O Goku tá fazendo merda no Super. Ai, meu Deus do céu. Os caras vão ficar muito bolados, né, mano? Mano, mas eu não tô zoando o personagem Dragon Ball. O personagem Goku. Eu estou zoando como que a escrita do anime de Dragon Ball Super faz umas cagadas sinistras, sabe? Tipo, mano. É só isso, mano, 3 pontinhos. Colocando o equilíbrio do universo em perigo. Então ali o Zamasu percebeu que ele não só deveria agir, deveria fazer alguma coisa, como deveria fazê-lo o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Mas ele também viu outra coisa muito importante e que pode passar despercebida a olhos menos atentos. Lembram que o Go-Asu tinha dito a ele que era dever dos deuses da destruição punir aqueles que ameaçavam o equilíbrio do cosmos? Muito bem, a visita do Goku ao Universo 10 mostrou outra coisa a Zamasu. Ali, ele viu que não só a raça humana era extremamente perigosa,
por possuir capacidade infinita de poder, como também percebeu que o Deus da destruição daquele universo, longe de estar atento a esse perigo, era na verdade conivente com tudo, era amigo dos humanos. Ora, se não podem os Kaioshins punir os humanos e os Hakaishins não o querem fazer, a conclusão para Zamasu era óbvia. Só ele estava disposto a sujar as mãos e corrigir a rota do universo. Ele só podia contar consigo mesmo, e foi justamente esse o plano que ele elaborou para ser seu próprio aliado. Até os deuses eram seus inimigos por se recusar. Em um dia Zamasu saiu de um jovem que usa Twitter para um extremista, né? O twitteiro extremista, cara. Sinistro. Usarem a cumprir seu papel na estrutura das coisas. Tá pausada a notificação porque a gente tá vendo o vídeo. Mas perceba que todas essas circunstâncias, uma após a outra, se somaram para levar aquele que era um indivíduo puro, mas inquieto, ao terreno da loucura. As suas dúvidas não foram respondidas. Antes, foi dito a ele que o universo seguia uma lógica, seguia uma estrutura, que ele mesmo viu com os próprios olhos que era mentira, que os deuses da destruição não eram tão eficientes assim em reequilibrar o universo. E tudo que seu mestre tentou fazer para remediar só confirmou a ideia de Zamasu de que a humanidade era irracional e sedenta por sangue. Então, antes de mais nada, é bom que a gente perceba o papel que, digamos assim, as instituições tiveram na decadência dos anos. VXT, eu vi que você mandou um vídeo para escutar. Hoje não é dia de vídeo novo, tá? É só de vídeo atrasado. Então você vai ficar na fila para próximos atrasados. Quinta-feira a gente não vê vídeo novo, porque a gente tem muito vídeo que a galera mandou. Sexta-feira é o dia de vídeo novo. Zamasu. Ele tinha uma hesitação, ele tinha uma inquietação, e os representantes então, até que tá no nome da live. Live de Reacts atrasados. Daquele universo, daquele sistema, não foram capazes de aplacar sua dúvida. Antes, ele só viu uma promiscuidade de todo mundo com seus próprios deveres. Agora, a equação já estava pronta para que ele chegasse à convicção de que deveria exterminar o ser humano da face do universo. A partir daqui, nada mais o podia parar, porque ele estava plenamente certo de que só a destruição da humanidade traria novamente o equilíbrio da criação. Tendo testemunhado o absoluto poder dos homens, a sua violência, a sua crueldade e a conivência dos deuses, ele não conseguiu chegar a outra conclusão. Ironicamente, isso o aproximava da mentalidade que ele buscava combater. É justamente esse o perfil psicológico dos maiores algozes conhecidos na história da espécie humana. Pessoas que têm pulso firme, que têm princípios inegociáveis, mas cujos princípios são errados. Essa é a combinação mais perigosa que há, porque a firmeza dessas pessoas as impede de hesitar, mesmo diante das maiores atrocidades, justamente porque elas estão convictas dos próprios princípios e não estão dispostas a negociá-los. Como os seus princípios são perversos, porém, tudo que elas produzem é destruição. E o Zamasu virou exatamente isso, firme em seu propósito, mas seguindo um propósito demoníaco. E foi assim que ele praticamente varreu a humanidade do mapa, matando além disso até coisa, João. O Zamasu, então, mata o Bills do universo dele, né? Mata o Bills e o Whis do universo dele. Se fala como isso acontece? Eu me esqueci, eu não lembro. Ele matando o Kaioshin, porque quando o Kaioshin morre, o Kakaishin morre também. Mas e o anjo? O Whis não pode interferir, ele fica dispensado. Mas não é um ponto que, um Kaioshin se rebelou e matou outro Kaioshin para matar o deus da destruição daquele universo. Isso não tá... E ainda se uniu com o Kaioshin que veio de outra linha do tempo. Isso não causa... Isso não é tipo, vocês quebraram as leis divinas, vamos acabar com vocês? Tipo, o grande sacerdote lá que fica com o Zenô não deveria mandar uma polícia angelical pra descer o cacete neles, não? Só se ficam sabendo? Cara, eu acho que a partir do momento que um Kaioshin morre em um deus da destruição também, e esse anjo é dispensado, esse anjo vai voltar pro templo dos anjos, né? E falar, olha, meu deus da destruição morreu, e o Kaioshin também. O Kaioshin foi assassinado, pelo jeito. Não deveria... Tipo, o anjo é dispensado. Tá, beleza, o anjo vai embora, ele não vai falar com o grande sacerdote lá, não? O chefe. Mataram o Kaioshin lá, mano. E mataram o deus da destruição. E o deus da destruição morreu junto. E aí, o que a gente faz? E ainda, no mínimo, o grande mestre deveria falar lá, o grande sacerdote deveria falar, Whis, faz uma missão de verificação aí pra gente ver o que aconteceu. Aí ele ia ver que tem um outro Zamasu de outra dimensão no corpo do Goku.
ia falar, ô, 2 Kaioshin se juntaram pra destruir o universo. O anjo volta pro planeta dos anjos, não pro templo lá. Só que, enfim, essa cena toda é estranha, porque todos os deuses vão de vala. Não, mas tipo, o anjo volta pro planeta dos anjos. O cara não tem o telefone, não, porra? Um telefone angelical, caralho? Não tem um carteiro angelical? Não tem um pedido de... eu gostaria de uma sessão com o sacerdote aqui pra relatar o que aconteceu? Porra! Gente, é a lógica básica, né? Duas entidades supremas do universo morreram. O que faremos? Porra nenhuma. Não vamos avisar pra ninguém. O anjo vai ficar vendo BBB. Não tem sistema de verificação. Na reunião que eles deveriam aparecer, ninguém apareceu. Foda-se. Cajado. O Whis não quer usar o cajado dele. Mano. Teoricamente, a pessoa que mata é a outra da outra linha do tempo. Então, o Zamasu não é o culpado. E nem o suspeito acusado. Então, ele só não tem que falar, não, felizmente aqui, você fez, acho que a pior passada de pano que eu já vi na minha vida. Não faz o mínimo de sentido o que você falou. Quer dizer, então, que veio um ser de outra dimensão, se juntou com o Kaioshin dessa dimensão e mataram o Kaioshin e começaram a zaralhar todo o universo, indo atrás de outros Kaioshins e assassinando Kaioshins em massa. O que vamos fazer? Nada. Porra. Caralho, mané. Não, advogado do diabo, caralho. Vou te banir, mané. Porra, se for pra ser advogado, faça um argumento bom. Deuses e mesmo o seu antigo mestre. Existe, porém, uma outra face desse personagem que adiciona camadas à sua psicologia e que pode passar despercebida. Ao olhar de maneira mais superficial, pode-se pensar que o Zamasu é um personagem extremamente convencido e arrogante, porque ele passa a maior parte do tempo exaltando as próprias virtudes. Em um sentido um pouco mais profundo, isso também é verdade, já que ele chegou ao ponto de se convencer de que era superior não só à humanidade, mas também a todos os outros deuses, sendo o único que via a justiça e que lutava por ela, se colocando na posição de juiz supremo do universo, acima de qualquer outro. Então sim, ele se julgava moralmente superior a tudo e a todos, a ponto de só poder contar consigo mesmo como aliado. Mas o Zamasu é um... O world building de Dragon Ball é muito bagunçado, né? Acho que a resposta principal é essa. O world building de Dragon Ball é bagunçado pra caralho. É muito parecido com Cavaleiros do Zodíaco nesse sentido, né? A história só apresenta estritamente o que é estritamente necessário para que ela funcione. Só. Pá. Só preciso do que funciona. Fim. O resto. Tanto é que o Mundo dos Demônios a gente só foi ver um Akai com 40 anos de série, com 30 anos de série. Personalidade complexa, até mesmo contraditória. Para além dessa certeza de ser mais elevado que todos os outros, existe também nele uma parcela de ódio de si mesmo que é difícil de ignorar. O ódio de ter sido humilhado pelo Goku, o ódio de ter que recorrer ao corpo de um humano para levar a cabo o seu plano, mas principalmente o ódio por fazer parte da raça dos deuses, tão culpada e pecaminosa quanto a maldita. Inclusive, nesse sentido, eu acho que alguns jogos de Dragon Ball fazem muito melhor o trabalho de world building. Dragon Ball Online, o Dragon Ball Xenoverse e outras obras assim acabam tendo muito mais cuidado de pegar o trabalho da Akira Toriyama, expandir e dar sentido às coisas. Enquanto o anime do Super e o mangá do Super também, vamos ser sinceros, simplesmente vamos botar o que é hype aqui e o resto, eles que dêem um jeito. A humanidade e tão responsável pelo desequilíbrio do universo quanto ela. Por mais que quisesse, não era possível a Zamasu se esconder desse fato. Ele era da mesma espécie que os corrompidos, na visão dele, deuses. Por mais que ele se julgue muito elevado e muito superior, ele é do mesmo material que os outros deuses, tão falhos e tão fracos. E isso é uma coisa que ele não... Ele tá fazendo uma análise legal do personagem, só que pra mim é um personagem bosta, pô. É uma situação bosta, com desenvolvimento bosta, um personagem... Não que o Zamasu é um personagem bosta, mas ele chegar onde chegou, da forma que chegou, é bosta. Então fica tipo, porra, caralho, nego, piano sério pra caralho lá no fundo, olha só, o Zamasu, Deus que falhou. Mas super no anime, cara. Porra. Ô Zé, você tinha tanto personagem pra fazer um vídeo desse, olha que tu escolheu, mano. Pode aceitar. E é esse traço de personalidade que leva à cena mais reveladora de Zamasu. Até parece que o negócio é bom, né?
luta entre ele e os guerreiros Z já estava bem próxima do final, o vilão resolveu se unir ao seu outro eu que estava possuindo o corpo de Goku. Em um primeiro momento, isso poderia parecer uma contradição, já que ele desprezava tanto a humanidade e agora ele ia viver para sempre unido a um humano, com a constituição humana fazendo parte do seu ser. E foi justamente isso que o Vegeta apontou a título de provocação. Mas aí é onde residia a faceta mais surpreendente da mente de Zamasu, que era justamente o auto-ódio. A resposta que ele dá a essa provocação de Vegito nos revela que Zamasu é nada mais nada menos que o próprio Anticristo. Não que ele seja o diabo ou coisa do tipo. Também não é por ele ser uma entidade próxima aos deuses que decaiu por orgulho, muito embora esse paralelo também possa ser feito. Mas não, ele é um anticristo em uma acepção mais literal do termo. Ele é o contrário do Cristo. Segundo ensina a religião cristã, Jesus é a própria encarnação do Verbo. Isso quer dizer basicamente que Deus se fez homem, se fez carne, e ele o fez para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para que conhecêssemos o amor de Deus e para nos tornar participantes da natureza divina. Essa é a perspectiva do cristianismo. Agora repare como Zamasu inverte essa fórmula quase exatamente. Ele era um Deus que se fez homem ao tomar o corpo do Goku e a ele se fundir. Ele também identificou que a natureza humana precisava ser curada, assim como Jesus. Mas ao contrário do Cristo, que se sacrificou para a redenção da humanidade, o Zamasu identificou a cura com o extermínio. Então ele veio resolver o problema da natureza humana extirpando a espécie. Ele se fez humano não para salvar, mas para destruir, e não para que conhecêssemos o amor de Deus, mas sim movido pelo puro ódio. Ele não nos fez participar da natureza divina. Antes, se uniu a um humano para rebaixar a natureza de Deus à posição na qual ele achava que ela deveria ocupar, depois de todos os erros cometidos pelas divindades daquele mundo. Por fim, há a inversão demoníaca do ato de sacrifício do Cristo, onde Jesus aceita ser vítima de sacrifício por pecados que não cometeu, justamente para comprar com seu sangue a salvação da humanidade em um ato incondicional de amor. O Zamasu comete o sacrifício, no caso ao se fundir a um humano que ele tanto desprezava, como um ato de ódio para consigo mesmo e para com os deuses, como uma forma de carregar as chagas dos pecados alheios, não para redimir os pecadores, mas para não se permitir esquecer da infinita culpa que deveria recair sobre homens e deuses ao mesmo tempo. Nada disso foi feito por compaixão. Tudo foi feito por ódio de si mesmo e por uma vontade de se massacrar, de se condenar o tempo inteiro por aquilo que ele reconhecia como sendo os pecados da sua espécie, né? No caso, a espécie dos deuses. E é nesse sentido que podemos dizer... descobrimos que os Kaioshins, né? No Daima, descobrimos que os Kaioshins não são nada mais do que alienígenas, né? No final, em Dragon Ball, tudo é alienígena. Dizer que Zamasu é o anticristo. Ele representa a inversão demoníaca do propósito do Cristo, segundo o que diz a igreja cristã. No final... demônios, mas alienígena. Né? Tudo alienígena, pô. Piccolo Daimao era alienígena, Goku alienígena, Kaioshin alienígena, tudo alien. Coube ao Gowasu fazer o É demônio alienígena, pois é. questionamento derradeiro. Era essa forma, Zamasu, repleta de fúria e ódio, que você desejava? Sim, era essa a forma que ele desejava, e o seu ódio de si mesmo o levou a uma loucura tão inimaginável que mesmo a corrupção do próprio corpo, que se transformou em uma verdadeira monstruosidade, foi bem aceita por ele. Quanto mais deformado, quanto mais destruído e os demônios de Dragon Ball também são alienígenas. Mais degradado aquele corpo, melhor. Para ele, isso representava de maneira ainda mais fiel o tamanho da falha de sua própria genealogia, a dos deuses, em proteger o universo. Para todas as outras pessoas, porém, a deformação... Porque ele tentou demais salvar o personagem. Cara, parabéns, Zé. Parabéns, Zé. Eu vou botar só pelo meme, tá? Zé Américo, um abraço pra você. Parabéns, Zé! Vai ser pai de... Mano, parabéns, Zé. Caralho, que... mano, eu não seria capaz. Eu não conseguiria. Tipo, não é que os pontos não existam, né? Os pontos estão lá, só que são tão mal trabalhados na história. É tudo tão porco dentro de Dragon Ball Super, nesse arco, né? A direção é fraca, a animação é fraca, não tem espaço simbólico, argumentativo quase nenhum. Até as partes interessantes são deixadas de lado por causa de problemas que sobrepõem eles. Nossa, cara, é muito difícil, mano. Muito difícil.
Aí o João pediu pra ler o comentário dele. Cadê? Cadê? Qual que é o comentário? O João mandou um comentário gigante. Vou ver aqui na. Porra, mais recentes. Como que eu acho seu comentário, mano? É gigante? É mais recente? Deve ser, né? É esse aqui. Há um mês atrás, mano. Caralho, João, você voltou 3 anos depois que o vídeo saiu pra fazer um comentário gigante no canal do Zé pra encher o saco dele. O cara ainda te respondeu, mané. Puta que pariu. O cara voltou 3 anos depois, rapaziada. Porra. Eu respondo também. Quando mandam comentários interessantes no meu canal, eu respondo também. Mas caralho, mano. É tipo o cara vindo no meu vídeo do Dudão mandar uma mega análise. Eu falar, ah, cara, vai tomar no cu. Não tem mais o que fazer, não. Vamos lá. Vou aproveitar e comentar algo para agregar a análise geral dos amassos, mas esse vídeo ressalta muito bem qual é o meu problema com o Goku Black e os amassos do anime de Dragon Ball Super, porque sendo muito sincero, a versão deles no anime são conceitualmente, e até na execução em certos pontos, melhor do que a versão do mangá de Dragon Ball Super, só que eles têm um defeito muito grave, a forçada de barra sinistra. Meu maior problema com o anime de Dragon Ball Super em relação aos amassos Black é o pessoal da Toei. É que o pessoal da Toei, em prol de enaltecer a figura dos antagonistas, seja de maneira simbólica, temática e principalmente narrativa, acabam depreciando todo o resto ao redor deles. Aqui vai alguns exemplos. Começando pelo que eu considero o menos problemático, que seria o início do arco do personagem dos Zamasu, quando ele conhece o Goku, onde o mesmo cai em desgraça por mau julgamento, como vou destacar mais adiante. Mas o maior problema aqui é que, pela maneira como os eventos acontecem na história, desde os Zamasu conhecendo o Goku no universo 10 até roubar o corpo dele, essa cena acaba gerando um paradoxo na linha do tempo de Dragon Ball, porque os Zamasu no futuro só troca de corpo com o Goku, porque o Goku do passado, sabendo dessa informação, conhece os Zamasu do passado, assim repetindo as coisas e tals. Foda-se. Não vou nem tentar fazer sentido dessa frase. O que não teria muito problema, exceto pelo detalhe que Dragon Ball, enquanto obra, não trabalha com paradoxo quando se trata de viagens no tempo. A Toei teve que vir e fazer toda uma explicação gigantesca fora do anime em material separado para que esse segmento não ficasse contraditório. E essa confusão toda não acontece na versão do mangá, visto que as viagens no tempo são feitas e explicadas de maneira simples, e no mangá os Zamasu conhecem o Goku de forma diferente do anime. Pessoalmente considero esse o menos problemático, porque eu não ligo muito para essas questões de viagem no tempo, mas não deixa de ser um problema. Ainda sobre esse início, também temos o Gowasu sendo um incompetente completo. Essa questão de tutelar os Zamasu chegando a ponto de ser inverossímil, que a gente comentou, né? Coisa que não acontece no mangá, já que o Gowasu falha por duas razões. Uma conveniência plausível em relação à raça bárbara e com os Zamasu já sendo um tanto pedante para o lado mais negativo. Tanto pedante para o lado negativo. Também tem o Goku sendo um completo imbecil, jumento, burro, bobão, infantil quase todo o tempo. Completamente forçado e desconexo com o personagem. Aí, ó. Os haters estavam certos. Que apenas serve para ressaltar o ponto dos Zamasu em relação aos perigos dos mortais, coisa que não acontece no mangá. E isso é um problema muito grave do anime, porque o Goku representa um elemento simbólico e temático em relação à humanidade para se iluminar a partir da violência controlada, as artes marciais, é verdade. Que é muito importante nesse arco junto do Trunks, com a coisa da espada, da esperança e recomeço. Tem nada de espada aqui, não sei porque eu li espada. Tem também o Goku Black sendo estupidamente poderoso e de maneira até pouco explicável, ao ponto de deixar as lutas dele chatas demais, com ele tirando força e técnica do nada para arrastar a luta e ou enaltecer ele, como o Goku Black na forma base, batendo de frente com o Vegeta Blue, ou aquele negócio da foice. Isso serve apenas para enaltecer essa figura do Black e desenvolver ele, pelo menos no Dragon Ball Super, no Dragon Ball Fighter Z ele é muito irado. Os Zamasu virando o literal universo por aí vai, mano. E esses problemas não acontecem na versão do mangá de Dragon Ball Super, já que o desenvolvimento do Goku Black, a caída dele a esses preceitos mais rígidos com os mortais, estão bem em sincronia com todo o resto do arco quando a gente fala de escrita das lutas e da estrutura geral do arco. Existe também a questão do plano do Goku Black com os Zamasu não ser tão elaborado na versão do anime até onde eu me lembro, então muita coisa em relação às possíveis contramedidas ficam em aberto. Com a possível intervenção do Zenou Daishinkan, coisa que é mais elaborada na versão do anime, o que deixa os acontecimentos mais orgânicos e tal. Ainda existem alguns outros exemplos, mas esses não são tão claros na minha cabeça, então encerrarei aqui. Todas essas cenas vão se juntando com uma bola de neve no fim e refletem
de maneira extremamente negativa no arco como um todo, deixando ele arrastado, muito cansado e ruim, infelizmente. É por isso que, no fim, eu acabo preferindo a versão deles no mangá Dragon Ball Super, por mais que ele seja mais simples em conceitos e execução. Eles estão mais em sincronia com todo o resto do arco que tange a qualidade, o que deixa a execução geral do mesmo muito correta, como a questão de ritmo, a estruturação do roteiro das lutas e todas essas coisas relacionadas à narrativa. Os vilões do arco complementam ao próprio arco em todos os aspectos. Já na versão do anime, os vilões se destoam bastante do arco em questão de qualidade, por mais que em conceitos, símbolos, até narrativamente, eles estejam muito mais interessantes e até bem executados. É justamente por causa deles que o resto do arco fica, em suma, sacrificado. É justamente por causa deles que o resto do arco fica, em suma, sacrificam o arco quase, ele meio que se repetiu aqui sem querer, eu acho, todo em prol de criar vilões interessantes e únicos. Esse é o problema, a meu ver. Não. Não. Com relação ao arco do Goku Black como um todo, eu também acho que ele tem vários problemas na versão do anime. Talvez eu tenha até comentado como preferia a versão do mangá também na época, não me lembro direito. Mas sim, o arco em si está longe de ser perfeito, coisa do tipo. Não assim. Não entendi. Mano, desculpa, mas eu não tenho vontade nenhuma de discutir o anime de Dragon Ball Super. Apesar de eu ter um carinho específico ao Torneio do Poder, devido ao momento que eu tava passando na vida e como o anime foi importante pra mim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não sei se tá só pra membro. Você já saiu pra todo mundo, né? Não, não é esse não. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Cadê? As 5 melhores coisas da era Dragon Ball Super. Nele eu comento sobre minha experiência com o Torneio do Poder e como que foi importante pra mim na época. Eu tava num período muito, muito ruim da minha vida. Tava muito sozinho e tal, tava morando sozinho. Tinha sido, né, passado por umas situações bem, bem complicadas. Tava sem muitos amigos, enfim. Então eu gosto do Torneio do Poder no anime, apesar de ser problemático. Mas é isso. Fica aqui o... Abraço pra você. Parabéns, Zé! Tá aí. Parabéns.